Olá, pessoal. Voltamos para mais um programa, para mais um podcast da Pintamundi. E hoje a gente tem o prazer de receber Fabiana Catri para a gente falar um pouquinho sobre empreendedorismo feminino. Fabiana, obrigado por estar aqui. Eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre a função da mulher hoje no mercado de varejo. Primeiro, parabéns por ser a fundadora da Pintamundi, a gente já conversou muito sobre isso, mas eu queria trazer um pouco da tua visão de negócio, da tua visão de trabalho, porque hoje tem muita mulher procurando um negócio novo, um negócio de franquias, as franquias estão crescendo com o feminismo, e eu queria saber um pouco, primeiro, sobre a sua opinião sobre mulher no mercado de trabalho hoje, tudo que você passou até hoje, inclusive, que você tem uma história incrível, mas o que você sente que é importante para uma mulher querer ter uma franquia e querer ter seu próprio negócio? Eu acho que ela tem que querer trabalhar. Eu acho que, em primeiro lugar, ela tem que ter como objetivo saber que ela vai ter que se dedicar, vai ter que estudar sobre o assunto. E eu acho que nisso uma franquia facilita a vida dela, porque ela não vai ter que aprender tudo sozinha. Vai ter alguém para cuidar, para ajudar, cuidar entre aspas, né? Ajudar ela a entender sobre o assunto, falar sobre o assunto com ela, mostrar como funciona. Eu sou muito do controle, então eu acho que você vai mostrar como que tem que ser feito o controle. Eu acho que a gente tem pessoas que fazem também a parte comercial, apesar de que quando eu comecei eu fazia comercial, eu fazia o controle, eu fazia os caixas, eu fazia tudo. Treinava equipe? Eu treinava a equipe. Na verdade, no começo eu não tinha muita equipe, né? Eu tinha um ajudante geral só, Treinava um porque, então, no nosso começo era assim, o marido saía para fazer a prospecção, procurar clientes novos, eu estava lá no balcão e fazia ao mesmo tempo os pagamentos, quer dizer, a gente fazia tudo, nós dois fazíamos tudo. Para não te mentir, a gente tinha um ajudante geral que era para carregar peso, porque eu sozinha não dava conta. Mas a verdade é que quando você entra numa franquia, você conhece, você aprende com mais facilidade, menos erros, é mais difícil de você se dar mal, na minha opinião. Porque você tem alguém que vai estar lá te apoiando, te mostrando, te dando indicações, te mostrando o que é o melhor para fazer. Mas o mais importante de tudo é querer trabalhar. Legal. E como é, por exemplo, hoje a gente está com uma mudança de mercado, a gente vê mulheres advogadas, mulheres engenheiras, mulheres no meio de uma construção, tem a mulher lá com aquele chapeuzinho que é a pessoa responsável. E você tem esse perfil, porque você, além de cuidar de loja própria, também apoia a franquia e tem todas as suas funções lá. Como é uma mulher ser a alma do... Porque nasceu o coração, você é com certeza a alma do negócio. Como é ter toda essa responsabilidade e ao mesmo tempo fazer com que isso funcione? Eu, eu vou te falar que como eu faço, eu não sei, mas eu gosto. Eu gosto porque, assim, é o meu trabalho, é uma coisa que eu fiz sempre. Eu tenho história, eu tenho histórias para contar, eu tenho histórias para dividir, eu gosto de fazer essa parte de falar com as pessoas, eu gosto de ter o controle das coisas também, e eu gosto de estar presente em todas as áreas para eu poder saber qual é a minha situação. Eu não gosto de abandonar ou largar só para um ou para outro. Eu divido, eu tenho equipes que façam isso, mas eu tenho que estar lá mostrando, liderando, mostrando exatamente o que eu quero que seja feito, porque a gente precisa também indicar, dar o posicionamento, o que a gente acha importante, o que a gente acha que pode deixar passar também. E o trabalho é essencial e eu gosto. Me Gosto conta uma mesmo. coisa. Uma vez a gente conversou, e para quem não sabe, a Fabiana conversa com toda a equipe todo dia, e sobre N assuntos, mas esse foi muito legal. Você entrou, era uma loura, de olho azul, verde ou azul, perdão, Azul. azul, pequenininha, num mercado extremamente masculino, onde as pessoas... Tem pessoas ótimas, tem pessoas difíceis de lidar, de conversar. E como foi para você estar na porta de uma loja atendendo todo esse tipo de cliente? Gente, isso foi a parte mais difícil. Porque as pessoas não confiavam. O que é uma menina que vai entender de tinta? E, de fato, assim, no começo, eu tive que aprender muita coisa. Quer dizer, às vezes, mesmo que tinha um menino, ajudante geral, que entendia muito menos que eu, o pessoal preferia ser atendido por ele. E eu tinha que intervir, mas o pessoal não dava muita trela. Até que eles viram que eu comecei a
mostrar que eu domino o assunto. Então, eu sempre falo dessa a parte de venda consultiva. Então, desde sempre eu mostrava que tinha que perguntar o que o cliente queria, mas o que ele ia fazer. Então, para mim, uma coisa que nunca mais me saiu da cabeça, para quem entende de tinta, não sei, um exemplo, parece bobo, mas não é, a pessoa me pediu 20 latas de massa corrida. Eu falei, 20 latas de massa, mas o que você vai pintar? Não, que a casa é grande, ok, mas onde você vai usar? A pessoa me fala que vai fazer a parte externa. Eu falei, meu Deus, então a parte externa... Assim, eu tive que explicar com todo carinho que você não usa massa corrida, você usa massa acrílica. E eu acho que, desde então, aquele pintor, eu sentia que, assim, ele me via, podia ter mais gente, podia até ter meu marido que, né, homem, então ele falou, não, quero ser atendida por aquela loirinha. Porque eles viram que eu dominava o assunto, que eu não estava só entregando, porque podia dar um erro. Exatamente, porque eu estava entregando... conhecimento. Legal. E eu acho que é isso que quando você está numa franquia, te ajuda, porque você vai mostrar também que é isso que você tem que fazer, você não vai só entregar o que o cliente está te pedindo. E assim qualquer uma, não só de tinta, como de confecção, eu acredito que de todas as áreas. Quanto tempo você dedica, ou dedicou até agora, porque a gente está falando de uma estudo que é, assim, para todo mundo saber, a Fabiana, além de tudo, tem um marido que ela cuida dele, tem 3 filhos que ela cuida dele a vida toda, mas mais importante que isso, ela teve que estudar também, porque ela tinha as questões da casa, questões de escola, assim, é uma mulher, então a gente tem que entender que ela tem todo o domínio, tanto do negócio quanto da casa e tudo mais. Como é que você fazia para estudar? Como é que você fazia para poder se dedicar ao conhecimento? Então, eu sempre fui atrás. Se eu tivesse um tempo livre, até mesmo na loja, quando eu estava assim, o tempo todo lendo. No começo ainda não era aquela internet que você só colocava Google para que serve. Não, eu ia atrás de todas as latas e lia o que precisava, o que não precisava. E eu ia em lojas, aquelas maiores de material de construção também, para descobrir, porque a gente já precisava saber de tudo um pouco. Então, eu estava sempre atrás de conhecimento para poder mostrar, né? E na parte financeira também, para a gente poder saber o que fazer, ver como que a gente ia fazer o estoque para ter. A gente conversou sobre a parte comercial, que você precisa mostrar para o cliente o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, mas também mostrar o que dá para substituir uma coisa pela outra. A verdade é que conhecimento é leitura, correr atrás do que você acha que é importante. Fácil não é, mas tem que querer se dedicar. E saber procurar. Tem que eu correr queria te atrás. perguntar uma coisa que eu acho que é muito importante, porque a gente está falando de empreendedorismo feminino, e sempre existe, no seu caso principalmente, uma expectativa da família. Porque você pegou um negócio familiar já andando e transformou em outro negócio muito mais rentável, com muito mais resultado, ao ponto de você sair de loja própria para franquia e ter tudo. Como é que a família olhava para esse tipo? Eu sei que você já comentou que seu pai aceitou você mudar, mas existe uma expectativa que sua própria e da família de que, será que ela tem esse perfil? Será que ela vai dar resultado? Você teve um peso muito grande quando você decidiu sair do conforto de um banco para começar um trabalho seu, onde podia dar errado e podia não ser o que era? A verdade é que minha família sempre acreditou muito em mim. Ai, que legal. Na verdade, eles sempre acharam que o meu potencial era... Eu não sei, eu acho que eles me estimularam até. Eles sempre foram pra gente, assim, pra mim, especialmente, eles acharam que eu sempre podia mais. Eles acham, aliás, que eu, né, sou o máximo, né? Queria só ser que nem eles acham que eu sou. Mas eu nunca tive problema. Realmente é difícil a gente conseguir conciliar, porque família, com 3 filhos, tal. Mas minha mãe sempre foi uma avó maravilhosa, que sempre se dedicou muito, me ajudou muito. A verdade é que no começo eu tive meu primeiro filho, se não fosse ela, eu não daria conta também, né? Porque A loja tá ali, precisa ver. você tem que estar. Eu precisava. Depois eu tive uma pessoa que trabalha na minha casa até hoje. O nome dela é Nice, assim. Sem ela também seria difícil, mas a gente consegue.
Não é que a gente não consegue, mas são facilitadores. E eu não posso negar que isso me ajudou muito. E um marido super parceiro, né? Não posso deixar de falar. Estamos registrando tudo. Tem que escrever, tem que falar que eu falei do meu marido. Por favor. Deixa eu Mas te perguntar uma coisa, que eu acho que a gente não. Já que a gente está falando um pouco mais pessoal e tudo mais, tem uma pergunta que eu não posso deixar de perguntar para você. No momento que você estava com as lojas funcionando, tudo bonitinho, e aí o Nassim senta com você e falou: vamos fazer franquias? E aí? eu vou ser honesta que eu fiquei com muito medo. Muito, muito medo, porque eu Já falei tá numa assim. situação de É, conforto, exatamente. né? E vamos investir em outro negócio. E aí? E aí que eu fiquei com muito medo, mas assim, eu acho que é tentativa e erro. Realmente a gente tem que tentar. Para crescer, a gente tem que correr atrás, tem que tentar. Então, é verdade, eu estava acomodada. Mas eu acho também que a gente precisa tentar sempre uma coisa a mais, correr atrás do que você acha que pode chegar. E apesar de eu estar um pouco acomodada, eu nunca tive medo de trabalhar. Nunca. Sempre foi meu foco. Eu até brinco, não vou me aposentar, porque agora eu sou avó também. Tá tudo E, nossa, mas assim, eu falo, não vou me aposentar, mas até quem me conhece, sabe, fala assim, você não tem essa capacidade de se aposentar agora. E eu nem acho que devo, porque eu sou jovem, né? Sim. E eu acho que eu tenho muito trabalho, eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para aprender e para ensinar. Legal, legal. Isso eu acho muito gostoso, porque isso é uma premissa que vocês passam sempre, que tem sempre coisas novas para fazer, que tem sempre, a gente tem sempre investir e tentar descobrir algo que a gente deixa de fazer. Isso foi uma coisa que você passou para mim muito, quando a gente lá, aquele tempo atrás, quando a gente falava da loja de, não é São José dos Campos, é a loja de Bragança Paulista, Ah. que a gente tinha lá e você falava muito, Moura, tem que enxergar isso aqui, Moura, tem que enxergar aquilo ali, Moura, a gente precisa entender o que está acontecendo com custo e com a... Essa foi uma relação que eu passei a aprender muito com vocês. O custo e o valor ganho. Então é muito isso, e eu acho que é importante a gente explicar isso para o franqueado, para a mulher que quer ser franqueada, de que ela tem que ter esse controle exatamente. Não é só o que eu vendo, mas é o que eu gasto, é o que eu tenho. Como é que você faz para ter esse controle de entender o negócio como sendo um negócio e não só como só venda? Perdão. Eu vou te falar assim, eu acho que tudo você precisa de um equilíbrio. Para tudo. Não é só para a parte comercial, mas a tua parte na vida, a tua parte social. E para falar sobre gastos e tudo, você tem que ter o controle. Sem você saber controlar, você não vai ter equilíbrio em nada. E até quando você fala de mulher, tá? Eu acho que tem tanto a ver mulher nesse ramo. Muita gente fala, ué, por que mulher vai abrir uma loja de tinta que parece tão masculina? Mas não é. Porque a mulher já tem aquele sentido. Então, é que nem eu falo, a gente já teve parceiros que fizeram até esmalte da cor, o Pantone do ano, né? Da cor do ano. E mulher, assim, quando vai no varejo, quando ela tá lá no balcão, ela conversa com o cliente, ela mostra, ela tem aquela sensibilidade de mostrar as cores que tem, o que está se usando, que nem a gente fala na confecção, na loja de roupas. Tudo isso a gente percebe que mulher tem aquela sensibilidade de mostrar, de conversar, de estar lá. Ela até vira amiga, sabe? Assim, se você vê que tem... Por exemplo, eu fiz... Muitas clientes viraram amigas, viraram... principalmente arquitetas, né, que vêm, a gente conversa, mas aquela que vem pintar o quarto do bebê, o próprio quarto, que é a tua opinião. Eu acho que mulher, principalmente, tem uma sensibilidade muito maior de estar lá no balcão vendendo. Importante isso, porque a gente começa a entender por que tem tanta gente, tanta mulher querendo sair daquela situação cômoda e começar a ter seu próprio negócio e começar a investir. É muito importante. E não só trabalhar nas roupas, Exatamente. em maquiagem e tal. Eu acho que esse é um ramo, assim, que está crescendo, porque com as mulheres também. Porque eu acho que as mulheres gostam de fazer isso, de estar conversando. Para terminar, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que você não está esperando, mas eu acho que vai ser bem legal. E como é que você se sente sendo referência no mercado feminino
na área de varejo? Como é que você se sente? Porque você transmite muito, até para quem trabalha, mas para quem está entrando no negócio, você é muita referência. Todas as pessoas das lojas falam de você. Você não é uma pessoa que se esconde atrás de um negócio, você está com a cara do negócio. Como é que você se sente sendo essa referência, as pessoas olharem para você? Eu me lembro que eu mandei no seu aniversário uma mensagem te agradecendo, porque o presente era nosso de ter você perto da gente. E como é que você. E não só sou eu, isso é uma unanimidade. Então, como é que você se sente hoje, chegando nesse momento da franquia, nesse momento das lojas próprias, sabendo que você é uma referência e que a gente vai trabalhar essa referência cada vez mais, porque o nosso mercado atual, o nosso mundo, precisa de pessoas que inspirem. Uau, uma referência, obrigada. Realmente não esperava essa. A verdade é que me sinto muito orgulhosa você falando disso, mas eu gosto de saber que é positivo o que eu falo, o que eu faço com a equipe, que vocês gostam. E quero aprender mais ainda para ser mais referência ainda. Eu acho que o que você me falou assim me deixou até assim orgulhosa de mim mesma. Tá, mas tem que estar. E eu acho que o tempo todo a gente vai estar aprendendo, o tempo todo a gente vai estar conciliando, o tempo todo a gente vai estar se conectando, porque eu acho que a conexão é super importante. Boa, boa. A gente vai encerrar. Eu queria que você, no final, desse um recado para todo mundo que está te ouvindo e, de novo, passar o teu Instagram, o teu contato. Gente, é isso. Mais um programa nosso que foi sensacional. Um prazer estar com a Fabiana, nossa fundadora. Um prazer estar aqui com vocês. Sigam, assistam o nosso Pentamundcast, que é muito importante porque a gente vai trazer conteúdo para vocês. Fabiana. Eu agradeço muito também estar aqui e, assim, ser tão admirada pelo Moura e, como diz ele, por outras pessoas também. Eu me sinto orgulhosa agora. E meu Instagram seria @FabiCatri, Catri com K. E muito obrigada, é uma super oportunidade de estar aqui. Obrigado, gente. Um abraço, até a próxima.